Boa tarde. O Brasil vive uma epidemia de dengue com mais de 1,5 milhão de casos só neste ano. Mas esta não é a única doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Nos últimos meses, o país passou a registrar casos de chikungunya e zika. Conosco no estúdio para falar do assunto a médica infectologista da Unifesp, Nancy Belei. Tudo bem, Nancy? É um prazer tê-la conosco aqui no estúdio. Boa tarde para você. 630 mil casos de dengue no estado de São Paulo, 451 mortes. Quais são as diferenças e semelhanças entre essas três doenças transmitidas pelo mesmo mosquito? Então, no caso da dengue, do chikungunya, a febre é mais alta no começo. E no Zika, às vezes as pessoas podem até não ter febre. O que mais chama atenção no Zika vírus, né, que é a maior preocupação nesse momento é a questão de que metade das pessoas pode apresentar a lesão de pele, né, que coça muito, é um vermelhidão que dá no corpo todo. Mas tem pessoas que não apresentam essa vermelhidão. No dengue, a lesão de pele, ela acontece mais lá pelo 4º, 5º dia e também não é em todos os pacientes. E o chikungunya, a diferença é que o que mais chama atenção é a dor nas juntas, incham as juntas, e isso acontece no fim da primeira para a segunda semana. O Zika é uma doença mais rápida. Começa uma febre, que às vezes nem aparece, mais baixa, e o que mais chama atenção, lesão de pele, dor no corpo. Depois de 4, 5 dias, o quadro clínico acaba. A lesão na pele é a diferença, então, é a principal diferença. E a febre é mais baixa também que a dengue, que a chikungunya. O tratamento para esses três tipos é o mesmo? Olha, é fundamental que só se use paracetamol, o anti-inflamatório, porque são 3 doenças virais que não há tratamento. E muito líquido no caso da dengue. Mas a dengue, o indivíduo tem que ficar retornando no serviço de saúde para controlar o exame de sangue, diferente do chikungunya e do zika vírus. A dengue é mais grave do que as outras duas doenças? Se a gente pensar em termos de gravidade na fase aguda, a dengue é responsável por número de mortes na fase aguda. O chikungunya é pior para aquelas pessoas que vão ficar com uma dor na junta crônica. E o zika é pior para as grávidas, que a gente não sabe quantas grávidas que se infectam, quantas vão passar para o bebê. Então, cada um tem uma característica diferente. No caso, então, que você falou do chikungunya, a pessoa pode ficar com esse problema nas articulações, com essa dor? Sim, pode. A gente não tem um número no Brasil, mas em outros países, 10 a 30% dos indivíduos, e principalmente aqueles acima de 40 anos de idade, podem ficar até 2 anos com artrite crônica devido à infecção por chikungunya. No caso das grávidas e o Zika, qual que é a orientação? Então, o Ministério da Saúde soltou um protocolo recentemente. Toda grávida com febre, com lesão de pele, dor nas juntas, mialgia, dor de cabeça, tem que procurar o serviço de saúde. Vai ser feito um diagnóstico de que doença ela está tendo, vai ser pesquisado dengue, chikungunya, vai ser feito o exame de sangue e infecção por zika vírus. Então, a grávida é obrigatório que ela procure um serviço de saúde para fazer o diagnóstico e, se for infecção por zika, ela vai ter que ser acompanhada com ultrassom. Então, aí existe, quais são os riscos, então, para essa grávida, se ela tiver com o vírus, com o Zika vírus? Então, a gente não sabe quanto dessas grávidas vão passar para o bebê. A gente sabe que naqueles casos... Não tem uma estimativa ainda, A gente não tem estimativa. A gente sabe que em alguns casos em que isso ocorreu, provavelmente a maior frequência é no primeiro trimestre, que é quando o bebê está se formando, os principais órgãos dentro do útero. Mas a gente não sabe se todas vão ter. Inclusive, há um caso de gêmeos que a mãe teve zika, uma criança nasceu com microcefalia e o outro não. Então, realmente, a gente não sabe quantos % determina a lesão no feto. Agora, doutora, a maior parte dos casos está na região Nordeste e muitas pessoas vão para lá agora nesse verão, em janeiro, fevereiro. Quais são os cuidados para essas pessoas, não só para quem está grávida, mas para quem também não está? Veja, nesse momento que a gente tem ainda muitas perguntas não respondidas, é uma doença com comportamento novo no território brasileiro, é sempre uma recomendação de bom senso, né? Então, se puder não viajar para uma área de risco, melhor. Se puder postergar, engravidar, melhor. Aquelas que estão grávidas, que moram lá, ou já está tudo certo, tem algum evento, precisa ir para lá,
uso de repelentes, né? Cuidado principalmente em alguns horários, de manhã cedo, fim da tarde. Agora, lembrando que o repelente não é 100% eficaz. Né? Há uma recomendação de mangas longas, mas com calor intenso, difícil, isso é muito complicado, difícil. Tem os pés, as mãos, né? Outras áreas em que pode ocorrer a picada. Agora, o vírus Zika, ele já chegou aqui em São Paulo? É possível dizer se ele já chegou aqui? Olha, é bem provável que a gente já tenha casos de Zika em São Paulo. Por quê? Porque as pessoas viajam, existe um período de incubação em que o indivíduo não mostra nenhum sinal da doença e já está infectado, e muitas pessoas têm infecção por Zika e não têm sintomas, ou tem um sintoma muito leve que fala, é um mal-estar, passou e não tem mais nada. Então é provável, mas talvez não ainda com a frequência e intensidade que já ocorreu nos meses anteriores nos estados do Nordeste. E é provável que chegue aqui dessa forma também agora? Se a gente olhar a epidemia de dengue que a gente teve recentemente na cidade de São Paulo, um tempo atrás em Campinas, como o vetor é o mesmo, é bem provável que a gente tenha a mesma intensidade. E aí, quais são os cuidados, então? A gente tem os cuidados que dependem do serviço público, né, do poder público, que tem que ser ativamente intensificados antes que a situação chegue no pico. A gente tem que 85% dos Aedes estão nas residências, nos lixões, nas construções, principalmente muitas construções abandonadas, que você tem água parada. Tem que ter um cuidado intenso de controle do vetor. Quem puder colocar mosquiteiro, tela em casa, ar-condicionado, usar repelente, também diminui a chance de ser picado. Embora você tenha falado que o repelente não é 100% não é 100% seguro. eficaz. Aliás, não tem nada, né, 100% não, eficaz. Existe diferença entre os repelentes, a gente sabe que tem a formulação quicaridina e picaridina é o melhor, a gente sabe que existe uma certa resistência com os outros repelentes e a pessoa sua, depois de algumas horas tem que passar de novo, criancinha muito pequena não pode utilizar repelente, então tem todas essas considerações. E para as crianças pequenas, o que fazer, então? Então, bebezinhos, o ideal, bebezinho de berço é um mosquiteiro, é tela na janela, são crianças que não saem muito, ainda não vão para a escolinha, nada, que são as crianças menores, bem menores, que não podem ainda usar repelente. A partir de 2 anos já pode, aí já né? pode usar, e é uma criança que normalmente já vai para a creche, já se expõe mais, né? Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde para você. Boa tarde para você, obrigada.